Vocês lembram de Bisoli, centroavante revelado no São Paulo? Ele interessa ao Corinthians? E responde se o Corinthians tem interesse em contratar Gabriel Strefezza, brasileiro que joga no Parma. Conta uma história curiosa. Você vai lembrar de um atacante que pertencia ao Verdão e virou reforço do Corinthians, causando enormes estragos na relação entre os clubes, pois esse jogador tá bombando na base alvinegra, além das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você lembra de um atacante que pertencia ao Palmeiras e foi roubado pelo Corinthians, causando uma verdadeira crise entre os clubes? Coisa foi tão feia que João Paulo Sampaio conseguiu que o Corinthians fosse retirado de um movimento para clubes formadores. Isso inclusive quase colocou a participação do Corinthians na Copa São Paulo de Juniores em risco. Na temporada passada, o Corinthians também perdeu uma série de privilégios no que diz respeito à formação de atletas. O jogador em questão é Pedro Morelli, hoje com 15 anos de idade. E dá para dizer que esse movimento feito pelo Corinthians e que causou enorme barulho, pelo menos até aqui vai se justificando. O Pedro é artilheiro do pré-paulista sub-17, com 9 gols marcados. O Corinthians, inclusive, é finalista dessa competição. E o garoto recentemente conseguiu a cidadania italiana, algo que vai lhe garantir enorme valor de mercado no futebol europeu. Só para você entender, se contratado por qualquer clube da Europa, ele chega lá sem ocupar vaga de estrangeiro. Importante registrar que esse jogador tem performado bem, deve garantir um bom dinheiro, enquanto o Corinthians tenta costurar com o Palmeiras seu retorno ao movimento de clubes formadores. Nos últimos dias houve uma reunião de dirigentes alvinegros com dirigentes alviverdes para tentar selar a paz e um acordo entre as partes. Você sabia que a CBF teve prejuízo milionário na temporada passada? Mesmo sendo uma entidade que arrecada um caminhão de dinheiro, a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, registrou um prejuízo de 182 milhões e meio de reais no ano passado. Foram 107 milhões de superávit em 2024 e quase 200 milhões de reais de déficit no ano de 2025. A CBF justificou esse prejuízo a grandes investimentos realizados para regularização de passivos deixados por gestões anteriores. Importante destacar os 80 milhões e 700 mil reais que a CBF precisou desembolsar com o Icasa, por conta de uma ação em 2014. O time foi à justiça e conseguiu a condenação. O problema é que desses 80 milhões vão sobrar para o Icasa cerca de 13 milhões de reais, todo o restante será utilizado com pagamentos de dívidas e com trabalhos advocatícios. Só para completar sobre seleção brasileira e CBF. A entidade que toca os campeonatos principais de futebol e também a seleção brasileira teve uma arrecadação total no ano passado de 1 bilhão e 200 bilhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões, contra 1 bilhão e 300 de 2024. Somente o Flamengo e o Palmeiras foram capazes de arrecadar mais do que a CBF quando o assunto é futebol. Para a temporada de 2026, ano de Copa do Mundo, e com vários patrocinadores novos, dá para imaginar a CBF se aproximando na capacidade de arrecadação de Flamengo e Palmeiras. O que há de verdade na história de que o Corinthians negocia a contratação de Gabriel Strefezza, brasileiro de 29 anos de idade, que pertence ao Olympiacos e está emprestado ao Parma. A informação foi trazida nas últimas horas pelo meu amigo Samir Carvalho. Ele contou que o Corinthians tem interesse, depois de receber uma sugestão pelo atleta, e negocia a possibilidade de um contrato de empréstimo. O Strefezza tem pelo Parma 11 jogos, 1 gol e 2 assistências. Na metade da temporada, na primeira parte da metade da temporada, com a camisa do Olympiacos, ele havia disputado 21 jogos com 1 gol e 2 assistências. Jogador revelado na base do Corinthians, que foi para a Itália bastante cedo, está por lá desde 2016. Antes de gravar o vídeo, para ser mais preciso, durante a live dessa terça-feira, entrei em contato com o Marcelo Paz. E o executivo de futebol do Corinthians assegurou que esse nome nunca havia sido discutido internamente. O Corinthians, de fato, busca um atacante de lado de campo e um centroavante para metade da temporada, mas Strefezza não parece fazer parte dos planos por agora. Você lembra de Bisoli, centroavante revelado no São Paulo, com passagem pelo Atlético Paranaense? Pois ele foi oferecido ao Corinthians. E bem distante do que já disseram, que existe uma negociação e Bisoli pode ser contratado, a informação que eu tenho é completamente diferente. Já te trago a posição
do Corinthians, antes de explicar um pouquinho sobre esse centroavante de 28 anos de idade, que atua no Buriram United da Tailândia. Por lá um sucesso absoluto, 34 gols em 40 jogos, 2 temporadas e meia na Tailândia, são 114 jogos, 83 gols marcados. Só para lembrar que estamos falando do futebol tailandês, onde o nível técnico é bem inferior ao nacional. Pois bem, quando é que o nome do Bissoli surge no Corinthians? Ele é representado pelo Edson Ferraz, o mesmo empresário de Dorival Júnior. Enquanto o Dorival era o técnico, o Ferraz sugeriu, ofereceu e insistiu que o Bissoli fosse contratado. O Dorival não se opôs, mas o departamento de futebol entendeu que o Bissoli não tinha capacidade técnica para concorrer com os centroavantes do Corinthians. Para completar, o Buriram exigiu 3 milhões de dólares, ou mais ou menos 15 milhões de reais, para que o negócio acontecesse. Ele tem contrato até junho de 2028. Se depender do Corinthians, dá para cravar que o Bissoli continuará no futebol da Tailândia por mais algum tempo. O Corinthians vai tentar de novo o João Paulo, goleiro do Bahia. Vale a lembrança, né, Sandrão, que isso só pode acontecer a partir de 20 de julho. O que dá para dizer é que o Cauê, jogador da base que tem jogado com frequência por conta dos problemas do Hugo Souza, deixou boa impressão. Boa noite, Nicola. Alguma novidade sobre o Corinthians? Vamos lá, deixa eu pegar o que a gente ainda não falou sobre o Timão. Contas aprovadas ontem, né? Votação no Conselho Deliberativo, prejuízo de 143 milhões de reais na temporada passada, a dívida é de 2 bilhões e 700 milhões. O Corinthians tem tratativas que têm avançado lentamente para que o clube possa fechar com a Caixa os name rights do estádio. Dessa maneira, o Corinthians se livraria de uma das suas piores dívidas. Só para lembrar, o Corinthians gastou 266 milhões de reais com o financiamento do estádio no ano passado, 266. Apesar disso, a dívida só caiu 58 milhões de reais. Só para vocês entenderem, você gasta 260 milhões e a dívida é reduzida em menos de 60 milhões de reais. Tudo por causa dos juros da dívida, é meio que enxugar gelo. Você vai gastando dinheiro e a dívida não diminui. É por isso que esse acordo com a Caixa seria tão interessante. Porém, Nicola, Corinthians, quem são os jogadores que podem pintar? Houve reforços que... Vamos lá. Desde a época do Dorival e agora com o Fernando Diniz, há uma prioridade na busca por atacantes. Tá? Centroavante e atacante do lado de campo. Só que nessa pegada de não poder gastar, de não investir alto, tá? Corinthians, Grêmio e Bahia estão interessados em um atacante brasileiro que faz sucesso na segunda divisão do futebol inglês. Eu me refiro a Léo Cienza, 27 anos de idade. Ele atua pelo Southampton, foi, por exemplo, o titular absoluto na decisão contra o Manchester City nesse fim de semana. Os 3 clubes brasileiros não são os únicos interessados. Há gente de olho no campeonato italiano, no campeonato inglês da primeira divisão e também no campeonato espanhol. Só para contar um pouquinho da história do Cienza, ele não teve passagem por categorias de base de clubes brasileiros. E depois da morte do pai, lá pelos 20 anos de idade, ele decide se mudar para a 5ª divisão da Suécia. Por lá, chegou a trabalhar de forma escrava, ganhando dinheiro nem suficiente para comer. Acabou se mudando para a 3ª divisão da Alemanha, foi eleito MVP do seu time e depois se mudou para o Heidenheim. Temporada passada espetacular, ele acabou se transferindo para o Southampton por 9 milhões de euros e a passagem pelo Southampton não para de abrir portas para ele. 43 jogos, 10 gols e 10 assistências na atual temporada, titular absoluto do time que está brigando para voltar à Premier League. Você conhece o Léo Cienza? Acha que caberia no seu time do coração? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Belo. Boa noite, Nicola. Gabriel Estrefezza joga em um time da Série A da Itália. Boa, beleza. Mas eu mandei mensagem pro Marcelo Passos. Cara, se houvesse uma negociação, ele teria que saber quem é, né? Então, só para quem está chegando agora. O Samir Carvalho publicou que o Corinthians tem interesse em contratar o Estrefezza, atleta que fica livre na metade do ano. Eu mandei mensagem para o Marcelo Paz e o Paz disse que não sabe nem quem é o jogador. Não, ele disse que não sabe, não. Deixa eu só ver o que ele falou. Peraí. Nunca ouvi falar, tá? Não é que ele nunca ouviu falar sobre o jogador. A pergunta foi: Gabriel Estrefezza está na mira para a metade do ano? É até legal para esclarecer. Não é que ele nunca ouviu falar do jogador. A pergunta foi: Gabriel Estrefezza está na mira para a metade do ano? Nunca ouvi falar. Então, ele nunca ouviu falar sobre essa especulação dentro do Corinthians. E levando em consideração que ele é o cara
das negociações, dá para imaginar que não tem a grande chance de acontecer, tá? O Timão está interessado em Gabriel Gabriel Estrefessa, do Parma, o Samir que falou. Eu vou checar essa história, tá? Sobre o Corinthians, deixa eu trazer uma outra informação de um atleta que o Corinthians está monitorando. Léo Ciença. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir a história desse cara. Ele é um atacante de 27 anos de idade, titular absoluto no Southampton. No final de semana vocês tiveram a oportunidade de assistir a City e Southampton, jogo da Copa da Liga Inglesa. Copa da Liga Inglesa. E o Southampton abre o placar 1-0, o City vira no fim e elimina o Southampton, indo para a quarta final seguida da Copa da Liga Inglesa. O Southampton joga a segunda divisão e o Léo Ciença é titular absoluto por lá. Esse menino, ele decide se mudar para a Suécia, em busca do sonho de jogar futebol, com 20 anos de idade, depois que o pai morre. E a história é bacana porque ele sofreu demais lá na Suécia. Chegou a trabalhar, trabalho análogo da escravidão, porque o cara tinha dinheiro para nada, ele trabalhava para comer, essa é a grande realidade. Na quinta divisão sueca, bem diferente daquilo que havia sido prometido para ele, depois de muita dificuldade, ele consegue sair da Suécia e ir para a terceira divisão da Alemanha. Por lá a coisa começa a engrenar, ele passa a ser jogador importantíssimo de um time que sobe, e ele é eleito o melhor do campeonato. Depois ele se muda para o Heidenheim, esse time da primeira divisão, faz baita temporada pelo Heidenheim e é comprado pelo Southampton por 9 milhões de euros. Vai jogar a Championship, é titular absoluto, 43 jogos, 10 gols, 44, né? 44 jogos, 10 gols e 10 assistências. Pois bem, esse cara aí não tem proposta, não tem nada mais avançado, mas existiu uma sondagem, existiram primeiros contatos embrionários de Corinthians, Grêmio e Botafogo com o Ciença, tá? Como ele tem contrato longo no Southampton e tem feito boa temporada, difícil imaginar, por exemplo, que o Corinthians consiga avançar numa compra, né? Empréstimo dificilmente vai acontecer, o jogador está valorizado. Mas só para destacar que o Ciença tem sido analisado por clubes do exterior, mas também por Corinthians, Grêmio e Botafogo. Tá, ó, 44 jogos, 10 gols e 10 assistências. Foi titular hoje, esse dia 28, foi titular hoje, 90 minutos no Southampton contra o Ipswich Town. Só para terminar rapidinho, acho que o Southampton, o Southampton, ao que tudo indica, vai ter de disputar os playoffs para tentar o acesso, né? Porque vocês sabem, na Championship, o primeiro e o segundo sobem direto para a primeira divisão, para a Premier League, né? Aí o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto vão para uma repescagem, para um playoff. E aí só um desses times acaba conseguindo acesso. Hoje o Southampton é só o quinto colocado, 77 pontos. Como o Hull City tem 70, dá para dizer que o Southampton estará nesse playoff para chegar ao Ipswich. Precisaria ter ganho hoje, né? Olha que jogo decisivo. Era o segundo colocado e o Southampton não conseguiu vencer, enfim. Então vai ter de disputar de fato essa Championship. Voltando aqui para perguntas, dúvidas e sugestões, deixa eu tirar o Léo Cienza da tela. Samir falou que está rolando conversa com ele, Gabriel Estrefessa. O contrato dele vai até 30 de junho. Deixa eu mandar uma mensagem para Marcelo Paz. Marcelo Paz. Paz, boa noite. Tudo em ordem por aí? Estrefessa. Qual que é o primeiro nome dele? Gabriel Estrefessa. Está na mira para metade do ano? Mandei aqui, assim que tiver a resposta já conto para vocês, tá bom? O Jean Souza, boa noite, Nicola. O filho do Fagner assinou o primeiro contrato profissional com o Cruzeiro. É verdade que o Corinthians tem 50% dos direitos econômicos dele? Cara, eu sei que o Cruzeiro está jogando agora, ou estava jogando. Quer ver? Como é que é o nome do Cascato? Fred, boa noite. Tudo bem por aí? Fagner, filho do Fagner, assinou o primeiro contrato profissional, certo? 50% do Cruzeiro
50% do Corinthians. Mandei aqui, assim que tiver resposta já conto para vocês, tá? Marcelo Paz está dizendo que nunca ouviu falar sobre Gabriel Strefezza, tá? Vocês estão me perguntando aí sobre a possibilidade dele ser contratado, jogador cujo vínculo se encerra na metade do ano. Informação do meu amigo Samir Carvalho, o Marcelo Paz está garantindo que não sabe quem é. Fala família, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias do Corinthians para você que gosta do nosso conteúdo, a gente está trazendo um vídeo diariamente para vocês. Então desde já, peça o seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sino das notificações para você sempre receber informações importantes e atualizadas do Corinthians, do time Arruma Clube do Brasil. A gente vai encerrando nossa edição por aqui. Lembrando que daqui a pouco tem jogo, né? Então já deixe aí seu palpite. A gente encerra nossa edição. Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Fui!